e conta também sobre um movimento no São Paulo pedindo o afastamento de Rui Costa, últimas de mercado, jogadores brasileiros mais valiosos do mundo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Vitor Sá fechou com o São Paulo, a negociação avançou. Antes de gravar esse vídeo conversei com gente do Atleta e também com dirigentes do São Paulo. No Tricolor a informação é de que tudo segue na mesma estaca, sem grandes avanços. São Paulo nega qualquer acordo próximo. Já o staff do jogador admite que São Paulo e Krasnodar viraram favoritos para ficar com o jogador. O Vitor Sá é do Krasnodar, ou melhor, era, né? Porque o seu contrato acaba agora na metade do ano. E o time russo tenta renovar o contrato do atleta para que ele possa ficar por mais 2 temporadas. O São Paulo é favorito no Brasil, até por uma questão pessoal. O Vitor Sá e seu pai são fanáticos pelo tricolor e têm dado preferência à possibilidade de realização de um sonho familiar. O grande problema é financeiro. O Vitor Sá pretende voltar ao Brasil, mas quer manter seus salários de Rússia, acima de R$1 milhão por mês. O tricolor afirma que não tem capacidade financeira para fazer esse investimento e tenta convencer o ponta de 32 anos de idade a aceitar uma redução nos seus vencimentos. O contrato com o São Paulo poderia ter 3 anos de duração, mas ainda há dentro do São Paulo o receio de que não exista o acordo. Temporada que acabou de fechar lá na Rússia, teve 29 jogos, 5 gols e 1 assistência de Vitor Sá. O jogador passou 2 anos e meio na Rússia, antes havia estado no Botafogo, atleta revelado na base do Palmeiras. Vou te contar quanto cada clube brasileiro que teve jogadores convocados para a Copa do Mundo vai receber por dia da FIFA como uma espécie de compensação. Antes, só lembrar que o Brasileirão se tornou a 11ª liga com mais atletas relacionados para o Mundial. Foram 32 jogadores, sendo 7 para a seleção brasileira. Você sabe, cada clube que tem jogador convocado recebe uma diária de $11 mil da FIFA. E essa grana continua sendo paga até que a seleção desse atleta esteja em disputa no Mundial. O Flamengo vai ser aquele que mais vai arrecadar. Foram 9 jogadores convocados, ou quase R$500 mil por dia. Palmeiras aparece na segunda colocação com 7 atletas convocados e R$387 mil. O Atlético Mineiro é o terceiro colocado, o terceiro que mais arrecada, foram 4 jogadores convocados e R$221 mil. Internacional e Grêmio com 2 atletas cada vão ficar com R$100 mil, R$110 mil por dia. Atlético Paranaense, Botafogo, Corinthians, Fluminense, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco da Gama com 1 atleta cada terão direito a cerca de R$55 mil. Que história é essa de que Rui Costa pode ser afastado na base da canetada no São Paulo? Pois bem, a Comissão de Ética do Tricolor protocolou nessa quarta-feira um pedido ao presidente Arrim Assis para afastar Rui Costa da diretoria de futebol do São Paulo. O Rui não estaria colaborando com a apresentação de documentos referentes a investigações sobre uma possível gestão temerária do clube. A pergunta que eu deixo para os ilustres e nobres integrantes da Comissão de Ética do São Paulo: alguém acha que o Rui Costa ou qualquer diretor de futebol do São Paulo teria autonomia para fechar um negócio de contratação, empréstimo ou venda sem anuência ou participação, por exemplo, dos departamentos jurídico e financeiro? Que documento é esse que o Rui Costa tem que o jurídico e o financeiro não têm? O São Paulo não é um clube SAF, uma sociedade anônima do futebol, mas atua de forma profissional e todos os passos e decisões do departamento de futebol precisam de autorizações e de comprovações de outros departamentos. Confesso que não entendi absolutamente nada. Ao que parece, mais um movimento político para tentar tirar o último dos antigos integrantes da diretoria de Júlio Casares. Casares precisou renunciar à presidência no início desse ano para não sofrer o impeachment. Na sequência foram caindo todos os seus pares. Márcio Carlo Magno, José Eduardo Martins, mais recentemente o Eduardo Toni, que era diretor de marketing do São Paulo, restou o Rui Costa. E ao que parece, por pouco tempo, afinal de contas a pressão é bem grande e o Arrim Assis, que é candidato à reeleição, vai precisar fazer acordos. E diante dessa pressão, não vou ficar nem um pouco surpreso se mais cedo ou mais tarde ele optar por dispensar Rui Costa.
Pergunta que eu deixo para você: que nota você dá para o diretor de futebol do Tricolor? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? William Fernando Nepomuceno. Boa noite, Nicola. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, cara. Deus abençoe você e sua família, o mesmo para você. É verdade que o Betis está monitorando o Osório do São Paulo e o Bobadilha vai sair? Cara, essa do Osório eu confesso que nunca havia ouvido falar, mas é legal quando vocês levantam essas bolas, porque aí a gente consegue tentar avançar. Quer ver? Boa noite. Betis sondou o São Paulo pelo Osório? Mandei aqui. Se tiver resposta, já conto para vocês. Sobre Bobadilha, existe uma possibilidade real de venda do Bobadilha. São Paulo precisa de uma boa venda, de um negócio grande na metade do ano, até para poder cumprir aquela projeção orçamentária para a temporada, tá? E a negociação do Bobadilha talvez seja a que mais se encaixa dentro das possibilidades do São Paulo. O Tricolor não gostaria de perder o Marcos Antônio. Há um entendimento de que os jovens são muito jovens e renderiam um pouco em caso de transferência. Dá para dizer também que o São Paulo torce para que o William Gomes seja negociado pelo Porto, melhor jogador do Porto em sua primeira temporada, atleta comprado por pouco mais de 9 milhões de euros, e em Portugal a especulação de que ele pode sair por algo na casa dos 60 milhões de euros. Se esse número se confirmar, São Paulo pode São Paulo pode arrecadar até 80 milhões de reais. Certamente ajuda pra caramba num clube que passa por todas as dificuldades financeiras já conhecidas por vocês, né? Só para completar sobre o São Paulo, nessa semana que passou, houve uma reunião entre o Arrim Assis e pessoas ligadas ao Diego Fernandes, aquele empresário que colocou o Ancelotti na seleção e que tá louco para virar um dos representantes de uma eventual SAF do São Paulo. A chance de o São Paulo virar SAF nos próximos dias, semanas ou meses é pequena, mas o que eu queria destacar para vocês foram alguns números apresentados nessa reunião. A avaliação no São Paulo é de que, a avaliação dessas pessoas que foram conversar com o Macis é de que se o São Paulo não virar SAF em breve, vai ter muita dificuldade para cumprir as regulamentações impostas pela agência do Fair Play Financeiro. Não sei se todo mundo sabe, mas a partir desse ano os clubes têm sido muito mais cobrados, não, eles têm sido muito mais fiscalizados por uma agência criada para impedir que os clubes continuem devedores, continuem devendo para Deus e todo mundo. E entre as regrinhas que estão sendo aplicadas para esse primeiro ano, tem duas que podem complicar o Tricolor. Primeira delas, o custo do elenco tem que ser de até 70% da receita do clube. Hoje, o custo do elenco do São Paulo atinge 90% das receitas do clube. Então a solução é arranjar muito mais receita ou reduzir o custo do elenco. Segundo ponto importante, você não pode ter um déficit operacional superior a 2,5%. Hoje, o déficit do São Paulo está em 39%. Então, são dois movimentos que o São Paulo vai precisar fazer para não sofrer punições dessa agência de fair play, beleza? Que mais? Deixa eu pegar participações, muitos superchats, gostei, contente. Matheus Pereira, Hernan, falou que o Vitor Sá avançou com o São Paulo, Nicola. Deixa eu ver se eu tenho alguma atualização e já mando mensagem para o empresário. O que eu posso contar para vocês do Vitor Sá é que o Vitor Sá tem muito interesse em jogar no São Paulo, porque o Vitor Sá é São Paulino, tá? Antes, só deixa eu ler uma carta aberta aos São Paulinos. Essa carta é do Diego Fernandes. Hoje eu preciso ser honesto com vocês. Depois do resultado dessa votação, esqueçam a votação do Outem Ares, que eu já disse para vocês. O Outem foi... ele se livrou de uma suspensão. Aí o Diego Fernandes escreveu assim nas redes sociais dele. Hoje eu preciso ser honesto com vocês. Depois do resultado dessa votação, esqueçam tudo sobre o que eu falei de SAF. Investidores e grandes projetos para transformar o São Paulo. Nenhum investidor sério coloca seu dinheiro onde não existe confiança. Nenhum investidor sério investe milhões em uma instituição que não transmite credibilidade, segurança jurídica e governança. O São Paulo é gigante, tem torcida, marca, história e potencial para estar entre os maiores clubes do mundo.
olho para o meu filho e me pergunto qual São Paulo estamos construindo para as próximas gerações. Mas, infelizmente, mais uma vez, a política venceu o clube. Hoje foi um péssimo dia para quem sonha com o São Paulo moderno. Continuaria amando o São Paulo como sempre amei, mas seria desonesto da minha parte dizer que saio dessa noite otimista. O São Paulo merece mais. Só para contextualizar, o Diego Fernandes é aquele que tenta, já há alguns meses, fazer com que o São Paulo se transforme numa SAF. E o Outen Ares é hoje um dos maiores inimigos da SAF, né? O Outen, que é presidente do Conselho Deliberativo, é radicalmente contrário. E aí o Diego tenta dar esse choque de gestão, afirmando que não vai haver acordo, que, enfim, que a permanência do Outen foi muito ruim para o São Paulo. Estou tentando apurar essa história do Vitor Sá, para ver se houve algum avanço, alguma coisa. A pedido do Dorival, São Paulo faz investida em ponta Vitor Sá, que está em fim de contrato. Não há nenhuma grande novidade, né? É tudo que a gente já havia contado. Acho que o principal sobre o Vitor Sá é o fato dele ser São Paulino fanático. Ele e o pai dele são doentes pelo São Paulo, tá? E a verdade é que eles têm tentado chegar a um denominador comum. O grande ponto é financeiro. O Vitor Sá quer voltar ao Brasil com um salário superior a R$1 milhão por mês. Tinha perguntado pro Matos lá do Santos se o Arboleda interessa, se tem negociação. Nossa, a pergunta foi assim: o Santos sondou o São Paulo pelo Arboleda? Não, ele foi oferecido. Então, não é que o Santos procurou. Um empresário entrou em contato sugerindo o nome do Arboleda. Imagino que esteja acontecendo com enorme frequência, né? Deixa eu tentar avançar nessa história do Vitor Sá. Vamos tentar contar alguma novidade, né? Peraí. Vou chamar o Rui Costa. Rui Costa. Fala aí, Rui. Tudo na paz? Passando para saber se o São Paulo avançou mesmo em relação ao Vitor Sá. Vou mandar também mensagem para o empresário dele, com quem eu tinha conversado ontem. Foi hoje cedo, não foi ontem, não. Que o Vitor Sá é por aí. Mandei aqui, tá? Se tiver alguma resposta, também já conto para vocês. Fala, família, beleza? Chegamos aqui com aquele giro de notícias exclusivos e atualizados do maior clube do Brasil. A gente está falando do São Paulo. Desde já peço seu like, sua inscrição, a sua colaboração com o nosso canal para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado, especulado, noticiado, informado nos bastidores do maior clube do Brasil. Claro que a gente fala realmente do Tricolor Paulista. Então, muito obrigado a vocês que estão ficando nesse vídeo até aqui nesta quinta-feira, agitada demais. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.